Olá galera, estamos de volta ainda no módulo Citologia. Hoje nós vamos estudar o citoplasma da célula. Essa parte da citologia nós vamos dividir em duas videoaulas, porque o assunto é um pouco mais extenso, ok? E antes de começar propriamente o citoplasma, a gente vai dar uma revisada em algumas coisas básicas. Nós falamos em videoaulas atrás que nós temos dois modelos de células no planeta. A célula procariótica, que tem como representantes as bactérias e as arqueias, e que dessas células derivaram todas as demais células, que são as células eucarióticas. Independente se é uma célula eucariótica de planta, de animal, de protozoário, de alga, de fungo, é eucariótica e segue um modelinho, algumas coisinhas básicas que elas vão ter em comum. Mas olha só, na célula procariótica, um modelo geral que remeteria no meu desenho mais a uma bactéria. Eu representei em verde uma parede celular, composta principalmente de peptídeo glicano. Em azul, eu coloquei a membrana da célula. E aqui, eu fiz uma invaginação da membrana, é o mesossomo, onde tem enzimas que produzem ou ajudam a produzir ATP. Aqui eu coloquei o cromossomo bacteriano. Lembre-se que células procarióticas têm um cromossomo circular e que algumas delas têm fragmentos de DNA circular, que são os plasmídeos. Coloquei alguns plasmídeos para vocês e destaquei aqui os pontinhos pretos como a estrutura que participa da síntese de proteína. Qual o nome que nós damos? Ribossomos. Agora, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é que você entenda que toda essa parte interna, tudo delimitado aqui, pela membrana celular, é o citoplasma dessa célula. Então eu diria que o material genético está literalmente em contato com esse citoplasma. Isso não é observado quando você trabalha uma célula eucariótica. A célula eucariótica ela tem compartimentos. E o primeiro compartimento é o núcleo, se eu for de dentro para fora, digamos. No núcleo, você tem um nucleoplasma, você tem uma composição diferente da composição do hialoplasma, que preenche o meu citoplasma. Olha a mudança, pessoal. Como eu tenho um compartimento nuclear, entre o compartimento do núcleo e a membrana, ou pode ser assim também, entre a membrana nuclear e a membrana citoplasmática, eu tenho o meu citoplasma. Então agora eu criei um compartimento. Então agora eu delimito que citoplasma está entre a membrana celular e a membrana ou envoltório nuclear, ou mesmo, se você preferir, diga que está entre a membrana e o núcleo. Ok? Logo, eu já tenho uma característica básica de uma célula eucariótica, que é o fato de apresentar núcleo. Beleza? Agora, pessoal, voltando ao citoplasma. O citoplasma, às vezes as pessoas veem de uma forma errada, o que eu diria ser muito simples. Você está agora num quarto, numa sala, em algum local com paredes. Então imagine o espaço onde você está. O espaço. Esse é o citoplasma da célula. Agora pensem, esse espaço é ocupado por algo. Talvez tenha imóveis, mas se mesmo não tiver nada, só tem você, seu notebook ou você e seu celular. Óbvio que tem ar preenchendo o espaço. Então, uma coisa é o citoplasma. O citoplasma é espaço. O que o preenche é chamado de hialoplasma, citossol. E embora eu não tenha notado, você pode chamar de matriz citoplasmática. Pouco usado, tá? Mas está certo também. Aí, meus amigos, esse hialoplasma, ou esse citossol, como você quiser, ele tem a composição química extremamente variada, diversificada. Eu diria para você assim, tudo que você sempre ouviu dizer ao longo da sua vida, que você precisa de comer para se nutrir, ficar bem, tudo isso é necessário a esse nível ali, Em algum momento é necessário aquele nível ali. Então, nesse hialoplasma, você vai ter, por exemplo, até 80% de água. Mas lembra dos cofatores enzimáticos? As nossas coenzimas. Então, galera, a gente precisa também de sais minerais. Nós precisamos de vitaminas.
que são coenzimas. Poxa, você precisa de carboidrato para se manter vivo? Sim, e aqui é necessário. Temos carboidrato. Temos também inúmeros tipos de proteínas. RNA, lipídios, entre outros mais que eu poderia especificar, destrinchar talvez, mas vamos deixar assim. E qual é o meu objetivo aqui? Mostrar para vocês dois em destaque. Um deles, o citoesqueleto. E o que vai ser assunto da nossa videoaula 2, as organelas. Organelas citoplasmáticas, organelas celulares, membranosas. Eu tenho certeza que você já deu uma olhadinha aqui, que eu anotei em preto. Ó, quando se pede distinção entre essas células, é muito simples fazê-la assim, olha. Eucariótica, possui, então ela sempre vai, possui núcleo, possui citoesqueleto, possui organelas membranosas. Às vezes nem precisa falar organelas membranosas mais, porque a ideia de ribossomo não ser organela é uma ideia que está vindo aí na citologia, tá? O que é o ribossomo então, Charles? Ó, o ribossomo, ele é composto de proteína associada a RNA ribossômico. Então a gente fala que o ribossomo são ribonúcleoproteínas que participam da síntese de proteínas. Então às vezes você pode ler aí num livro, escutar algum professor falando assim, ó, as células eucarióticas possuem organelas, porque essa aqui já não é mais considerada uma organela. Para não criar problema algum, eu preferi colocar organela membranosa, para criar uma distinção melhor ainda para nós. Beleza? E ali está, senhores. O citoesqueleto é o nosso exemplo de hoje, dado que as organelas celulares vai ter aula específica para isso. Então, o que seria, Charles, esse nosso citoesqueleto? Tá aqui, ó, um asteriscozinho. Esse citoesqueleto é uma estrutura composta de proteínas. E nós temos 3 grupos de proteínas que se destacam nesse citoesqueleto. Primeiro grupo são chamados de microtúbulos. Os microtúbulos são estruturas grandes, ok? Os microtúbulos são feitos assim, ó. Imagine que isso aqui é uma unidade. Eu vou encaixar numa outra unidade. E vou encaixar essa segunda unidade numa terceira unidade, ó, tá vendo? Então eu digo que eu estou polimerizando. Polimerizar é criar algo grande, um polímero. Então imagine que essa minha unidade ou monômero chama-se tubulina. Se você encaixar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 200, quando você tiver algo grande feito de tubulinas, você tem um microtúbulo. Então a composição dos microtúbulos, tubulinas, que são proteínas globulares que vão encaixando umas nas outras. Agora, em diferentes momentos do seu estudo biológico, você já trabalhou tubulinas, você já trabalhou microtúbulos. Quer ver? Lembra dos centríolos, que são organelas que participam da divisão da célula? Os centríolos, eles montam as fibras do fuso. Gente, o centríolo, eles são organelas feitas de 9 conjuntos de 3 microtúbulos cada. Ok? Então o centríolo é feito de microtúbulo. Agora as fibras do fuso mitótico, fibras do fuso meiótico, que se dividem em fibras polares, fibras cimetocóricas e fibras astrais. É tudo feito de microtúbulo. E os cílios e flagelos de uma célula também são feitos de microtúbulos. Então você teria 4 destaques para os microtúbulos: fibras do fuso, cílios, flagelos e centríolos. Ok? Ou basicamente você diria assim, olha, o microtúbulo faz parte de uma estrutura que dá forma e ajuda na função da célula. E ajuda também a célula a suportar uma tensão
seria uma estrutura realmente, ok? Mas não é o único, ele trabalha junto com os microfilamentos. Aí, galera. Microfilamentos. Nós temos um destaque, mas nós temos a composição basicamente de duas coisas muito conhecidas: a quitina e miosina. Aí você fala assim, Charles, eu lembrei das células musculares. Está certo, lembrado. Porque a quitina e miosina formam o que nós chamamos de sarcômeros nas células musculares. Ok? Mas eu não estou dizendo que seria todas as células dotadas de sarcômero. Eu estou dizendo que todas as células têm pelo menos a quitina, representando os microfilamentos. Beleza? Pode ser também que haja miosina. Show? E o terceiro, para compor, fechar o nosso grupo que forma o citoesqueleto, o terceiro tipo de filamento proteico são chamados de filamentos intermediários. Esse eu já vou mudar, eu não vou colocar exemplo, porque dentre os componentes do citoesqueleto, os filamentos intermediários são os mais diversificados em tipos de proteína. Mas uma coisa interessante neles, a estrutura dele, o arcabouço que ele monta é diferente. Os filamentos intermediários são proteínas diversificadas que começam aqui, ó, na membrana nuclear e terminam aqui, ó, na membrana citoplasmática, membrana celular. E eles auxiliam mais ainda do que os outros dois anteriores a célula a suportar uma tensão que ela possa vir a sofrer. Beleza? E além disso, pessoal, lembre-se, o material citoplasmático, as coisas que são citoplasma, elas se mexem. Esse processo é chamado de ciclose celular. A ciclose celular é auxiliada pelo citoesqueleto. Digamos que as coisas se colam a essas proteínas e assim elas conseguem se mexer ou locomover dentro do citoplasma celular. Ok? E não se esqueçam também que, dado que o citoesqueleto auxilia a forma da célula também, ou da forma célula, uma alteração no citoesqueleto leva à alteração, deformação da célula. E aqui vocês estão vendo 3 tipos de proteínas ou 3 tipos de citoesqueleto, destaques diferentes para microtúbulos, filamentos intermediários e microfilamentos nessa figura. Beleza? É isso aí, pessoal. Então, olha, a gente volta a se ver na videoaula 2, onde nós trabalharemos o aspecto relativo às nossas organelas celulares. Nome, função das principais organelas encontradas nas células. Meus amigos, foi um prazer. Nos vemos em breve nas próximas videoaulas. Um abraço.